para os números 190 da PM, 193 do Corpo de Bombeiros e 197 da Polícia Civil, originadas a partir de Feira de Santana e mais de 16 municípios. Registrou entre janeiro e junho deste ano 48.460 ocorrências, sendo que dessas, e isso chama muita atenção, 4.153 foram cadastradas como trotes, correspondendo a quase 10%, né? Um pouco mais de 9% das ocorrências registradas e com uma média diária de 22 registros de trotes. A quantidade de trotes desse ano é mais do que o dobro da registrada no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 1.962 ocorrências consideradas como trotes. Durante todo o ano de 2020, foram 5.162 trotes. Note que a gente está na metade do ano e já temos 4.153 registrados. Sobre esse assunto, entre outros relacionados ao trabalho da SICOM, a gente conversa agora com o capitão da PM, Rosuilson Cardoso. Capitão, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de vir bater um papo com a gente na manhã desta segunda-feira. Antes de falar sobre esses dados, eu queria que o senhor trouxesse para a gente informações sobre o trabalho mesmo da SICOM. Como é que funciona o trabalho da SICOM, até para que as pessoas também tenham, a partir daí, a consciência, né, da importância, de fato, desse trabalho. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson, Miro, Ana Paula, ouvintes do Bom Dia Feira. Satisfação grande estar com vocês hoje pela manhã para falar sobre o Centro Integrado de Comunicações do SICOM, né, sobre o nosso trabalho, falar um pouco sobre a questão dos trotes, que é um fato que acontece diariamente, né? Basicamente, o SICOM é uma central de comunicações de emergência, né? A gente recebe as ligações para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. Recebemos as demandas relacionadas a essas questões da segurança pública e também da Defesa Civil, que se relaciona ao Corpo de Bombeiros. E, a partir das ligações feitas para esses números de emergência, a gente faz o encaminhamento para as viaturas para o atendimento. Ou viaturas, ou postos policiais, delegacias. Então, a gente concentra essas ligações, essas chamadas, os registros de Feira em mais de 16 municípios. Registramos tudo isso e fazemos o gerenciamento do atendimento. Então a gente faz, digamos que um meio de campo entre o pedido da população e o atendimento pelas viaturas e pelas delegacias. Pois é, e a gente trouxe esses dados aqui, capitão, de trotes que chamam muita atenção e um aumento significativo em relação ao ano passado, né? Ao que é que vocês atribuem esse aumento dessa prática abominável que é o trote, ainda mais um serviço de extrema necessidade como esse? Com certeza. A gente pensa que como a gente recebe as ligações para umas situações críticas que envolvem muitas vezes risco de morte, dano a patrimônio ou subtração, o serviço ele é essencial porque ele se presta principalmente para receber essas informações para que a gente possa facilitar o atendimento por parte das viaturas. Quando as pessoas fazem mau uso do serviço, e é um serviço gratuito e disponível, a gente tem uma sobrecarga desse serviço. A gente acaba ocupando a linha telefônica ou deslocando a viatura para atendimento. O comportamento de quem liga para o trote, fazendo um trote contra o SICOM, é muito parecido. A gente tem um público que infelizmente é o comum. São crianças e adolescentes. Essas ligações elas se concentram basicamente no período da tarde. O que a gente percebeu é que houve migração. Eu estou no SICOM há algum tempo e o que acontece? A gente tinha no início as ligações feitas por orelhões, telefones fixos, que geralmente ficavam próximos às escolas, né? Então você tinha um acesso muito fácil a esses telefones. Hoje em dia a ligação se faz pelo telefone celular, maciçamente telefone celular, feito por crianças. Então a gente entende que muitas vezes os pais eles entregam celulares para os seus filhos, né? A gente entra na questão da educação familiar, né, e do cuidado dos pais com relação a isso, ou talvez pelo desinteresse dos pais em saber o que os filhos estão fazendo. Então entrega o celular para o filho e o filho faz daquele instrumento um meio com o qual ele consegue falar com alguém, né? Ou seja, a gente está lá o tempo todo, 24 horas por dia, então a criança liga para o SICOM e consegue falar, às vezes simula uma ocorrência ou às vezes solta um impropério contra a gente que trabalha ali dentro, né? Pois é, eu tive a oportunidade de tempo atrás até de conhecer, né, a central lá do SICOM, trabalho muito importante, e me chamou a atenção em uma dessas visitas, acho que eu tive lá umas 2 ou 3 vezes, dentro da própria cobertura jornalística da gente, né, fazendo a reportagem em loco, e me chamou a atenção que em alguns casos
você já tem até salvo na agenda ali aqueles números que são trotes, né? Aqueles que ligam quase que diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, e já sabe, dali vem um trote, dali geralmente se liga com o trote. Nesses casos em que já consegue se identificar a pessoa, essa pessoa pode ser responsabilizada? O que é que pode ser feito nesse sentido? A gente sabe que há uma dificuldade grande muitas vezes de identificar e muitas vezes também de chegar até essa pessoa. Mas quando isso acontece, qual que é o caminho para se punir essas pessoas, capitão? Fernando, os números, qualquer ligação feita para o SICOM, ele fica registrado. Então, por mais que a gente tenha lá registrado como trote, é nossa obrigação atender. Então a gente vai atender, ainda que apareça lá na minha tela o nome trote. Eu vou ter que atender porque é minha obrigação. Mas as ligações são registradas, os números são gravados, então nós temos como fazer uma busca desses números. O que nós fazemos atualmente é condensarmos isso em uma planilha dos números que fazem as ligações. Como elas são gravadas, a gente consegue então extrair os áudios das ligações e fazemos o encaminhamento dos registros e dessas informações para a Polícia Civil para a investigação. Já temos casos aqui em Feira de pessoas que foram presas em razão disso. Olha. Né? Temos casos de indivíduos que tinham um comportamento que não era um comportamento de uma pessoa dita normal. Uma pessoa que liga para um serviço de emergência mais de 1000 vezes por dia para fazer ligações que não têm relação com o nosso trabalho, é uma pessoa que não tem, digamos, as faculdades mentais íntegras, né? Então foram e continuam sendo responsabilizados em razão disso. Mas é um trabalho que eu volto a dizer, é um trabalho muito mais ligado à educação e educação em você saber que tem um serviço gratuito que é essencial e que só deve ser utilizado quando for efetivamente necessário. Eu aproveito aqui pela audiência do programa e conclamo aos pais que tenham cuidado com os seus filhos e não apenas com relação ao uso do celular, né? Uma criança que liga para o número de emergência vai passar um trote e os pais não sabem sequer o que o filho está fazendo com o celular, denota que a gente não está tendo cuidado com nossas crianças. O que a gente vai esperar depois é um comportamento que começa com um trote, né? E que pode vir depois se tornar um comportamento muito mais complicado de se tratar. Esse é o nosso problema principal hoje. Eu queria ressaltar o seguinte, aproveitar a oportunidade, o trote ele é um fator que impacta diretamente no nosso trabalho, porque nos causa um transtorno, já que eu tenho que ouvir pessoas que não querem de fato ter o nosso atendimento. Mas nós temos outras questões muito sérias aqui em Feira que a gente tem que tratar, que é também, eu trago números, por exemplo, que a gente atende, foram 4.100 trotes aproximadamente nos primeiros 6 meses deste ano. Mas nós temos uma ocorrência muito corriqueira aqui em Feira, que é a ocorrência de perturbação do sossego público, o famoso som alto. Eu gosto sempre de destacar nas vezes porque é um problema que é constante aqui em Feira de Santana. Aqui em Feira a gente recebe, em média, por dia, cerca de 70 chamadas que se relacionam a esse problema. Nós temos, em segundo lugar, a violência doméstica. E, em terceiro, temos as ameaças. O que é que tem em comum essas ocorrências? São ocorrências que são praticadas por pessoas que se conhecem. A gente tem a ideia de que a ocorrência ela é pública, ela se dá nas vias públicas por pessoas distantes. Não. O SICOM indica que, na verdade, a violência ela se dá muitas vezes e principalmente entre as pessoas que se conhecem, do círculo familiar ou do círculo da vizinhança. Então, a gente vai voltar para a questão de falar, é necessário uma reeducação para saber conviver em sociedade, em comunidade. O trote passa por isso também, lógico, né? Que é você ter uma educação em relação ao serviço de segurança pública ou outro serviço essencial também, mas também passa pela questão de a gente saber viver em comunidade e respeitar os limites que o direito nos impõe. Estamos conversando com o capitão PM Rosuilson Cardoso, coordenador do SICOM. Dilson Barbosa participando com a gente dessa entrevista. Uma pergunta para o capitão. Recentemente nós tivemos um fato no sul do país, uma senhora que estava sendo ameaçada pelo companheiro ou esposo, e ela ligou para a polícia e disse, pediu uma pizza. Olha, eu quero uma pizza. Mas não ligou para o número da polícia. E o pessoal lá entendeu, compreendeu bem a mensagem dela. Eu pergunto que tipo de treinamento hoje os senhores têm para uma situação como essa? Aparentemente um trote, né? Você ligar para a polícia e pedir uma pizza. Sim. Né? E, na verdade, ela estava denunciando uma agressão, né? E a polícia chegou, infelizmente não conseguiu pegar
o agressor porque ele fugiu. Mas ela conseguiu, portanto, evitar um mal maior naquele instante com uma metáfora. Ela pediu uma pizza para a polícia, ligar para a polícia, era uma pizza. Quer dizer, em uma situação, diríamos, normal, o policial entenderia como um trote, como uma brincadeira. Como é que a polícia está preparada para esse caso, meu caro capitão? Gilson, como o Fernando acabou de perguntar, né? Embora apareça para nós lá no nosso ecrã o nome trote, a gente cadastrou como trote porque é um número quanto mais em passar o trote. A nossa obrigação é atender aquela ligação. Independente dela me aparecer várias e várias vezes durante o dia e eu saber que efetivamente é um trote, eu tenho que atender, tá? O nosso pessoal, os atendentes, eles são supervisionados por policiais militares e já são pessoas que já estão há um bom tempo conosco nesse trabalho. Então, a distinção entre o que é um trote e o que não é um trote, ele passa a ser fácil quando a gente começa a fazer as perguntas certas. Tá? Embora, você citou um caso muito emblemático aí, existem alguns comportamentos que a gente percebe. Entonação da voz, repetição de palavras ou informações desconexas. Então, a gente vai fazendo uma filtragem das informações e, ainda que eu tenha dúvida se aquilo é ou não um trote, eu tenho que fazer o registro por escrito daquele atendimento. Então, aquilo vai ficar registrado. Efetivamente, uma pessoa me ligou. As crianças, quando ligam para a gente, por exemplo, que são o nosso público principal aqui. Está acontecendo aqui um incêndio, ou está tendo um vazamento de gás, ou enfim, a gente vai fazer o registro dessa ocorrência. Vai ser feita a triagem pelo bombeiro militar, policial militar, policial civil, que está lá também no SICOM, para nós termos uma segurança em relação a falar, bom, isso aqui efetivamente é um trote ou não. Ainda que eu tenha dúvida, eu tenho que retornar a ligação para essa pessoa e buscar complementar aquilo que me falta. Teve um caso aqui em Feira faz algum tempo de uma pessoa que foi agredida dentro de um motel. Foi um caso bem repercutiu aqui na mídia há um bom tempo. E ela estava sendo agredida dentro do quarto, estava sendo mantida lá cerceada sua liberdade, e ela conseguiu ter acesso, indo ao banheiro, e conseguiu fazer uma ligação. Então ela fazia uma ligação com a voz muito baixa para que o agressor não ouvisse dentro do banheiro. Eram praticamente sussurros. Mas o atendente conseguiu ouvir, deu a atenção que ela merecia, ela passou as informações corretas, localização, onde estava o quarto, e nós conseguimos ir até o local, deslocamos a viatura e o indivíduo foi preso. Então, assim, a gente faz o possível para que o atendimento seja o mais ágil, o mais correto possível. E fazemos isso com todo o cuidado que exige nossa atividade. Mas existem casos que, infelizmente, a gente tem que ter uma triagem maior, e aí é a consequência do trote. Eu tenho que fazer uma triagem maior, eu tenho que ter um cuidado maior. Isso é perda de tempo para a gente, porque eu posso atender uma ocorrência que de fato está acontecendo. Bom, capitão, já aconteceu dessas pessoas que passam corriqueiramente trote, porque em algum momento as pessoas vão precisar de um socorro policial, vão precisar de um socorro dos bombeiros, da polícia militar, da polícia civil. Já aconteceu da pessoa que corriqueiramente passa o trote precisar efetivamente do trabalho da polícia, e aí vai muito aquilo que o senhor falou, que mesmo sabendo que pode ser um trote, que a chance de ser um trote é grande, a ligação é atendida. E acho que é até um desafio grande também, né? Entender, a pessoa passa trote todo dia, de repente ela está precisando mesmo, e é aquela coisa que você fala muitas vezes a mentira, quando é verdade ninguém acredita. A gente tem que fazer o atendimento, Fernando. A pessoa pode me passar o trote diariamente. Esse é o nosso dilema. Bom, nosso papel aqui, na verdade, é proteger vidas. Então, eu vou levar em consideração que aquilo que você está me narrando é verdade. Efetivamente. Embora você tenha um histórico negativo em relação às ligações para cá, como esse relato agora tem mais consistência do que os outros que você me passou, eu vou dar credibilidade e vou fazer o deslocamento de uma viatura para atender essa ocorrência. Mas é um trabalho exaustivo. A gente bota fé em alguém que, infelizmente, nos traz um grande prejuízo diariamente, mas é feito nosso trabalho da melhor forma possível. Tem, lógico, a gente tem a triagem um pouco maior, mas o atendimento ele deve ser feito. O SICOM não pode rejeitar as ligações de forma nenhuma. E aí eu falo ao público do Bom Dia Feira que, ligando por serviço de emergência, por 90, 93, 97, e não tendo a recepção adequada ou não sendo recepcionadas as ligações, mantenha contato conosco, né, para que a gente possa fazer a devida averiguação do porquê do atendimento não ter sido tão bom
ou não ter de fato acontecido, tá? Existem outras questões que vão além do serviço 90, né? Mas que é necessário. A população, ela depende do nosso serviço. A gente tem que dar esse feedback para ela e a gente aqui se coloca à disposição para que as pessoas possam fazer isso também. Para a gente encerrar, capitão, eu queria falar sobre a importância do SICOM para o mapeamento da própria cidade, né? Como é que vocês fazem esse controle, até porque acredito que o número de ocorrências por região deve nortear também o próprio trabalho de inteligência da polícia, né? Temos sim, Fernando. A gente faz uma condensação, a gente fala de dados brutos, né? Quantificação, localização e tipificação das ocorrências. O SICOM atende feira em mais 16 municípios, mas 90% daquilo que registramos é de Feira de Santana. É uma grande metrópole, a gente concentra muita parte do nosso trabalho aqui dentro. Mas assim, embora a gente tenha determinadas regiões onde um tipo específico de crime é muito comum, Feira é uma cidade que, infelizmente, a questão da violência ela é muito comum em todos os espaços. Eu posso ter, por exemplo, aqui na Santa Mônica, um crime contra o patrimônio, que é o mais comum, digamos assim. Eu posso ter na região da periferia o crime de violência doméstica, em maior quantidade. Mas, efetivamente, em todos os espaços acontecem esse tipo de crime. Aqui na Santa Mônica eu tenho também violência doméstica, em menor número do que, por exemplo, na Conceição, mas eu tenho assim mesmo. O que a gente faz a partir do registro que é feito pelo 90, a gente faz o levantamento dessas informações sobre a quantidade, horário, localizações, tipos de agressores e tipos de vítimas também, e fazemos esse encaminhamento para, no caso aqui, o Comando Regional Leste, para eles fazerem então o serviço de inteligência e aplicação do policiamento, como julgarem necessário. Bom, o nosso repórter Miro Nascimento tem um questionamento. Primeiro, bom dia, capitão, e dizer que a gente acompanha o trabalho do SICOM desde a sua fundação. Eu não me recordo bem quando foi instituído aqui em Feira de Santana no ano, mas um fato que o senhor começou até falando aí agora, e na sua fala o senhor não completou. E não é raro as pessoas estar sempre dizendo aqui: a gente ligou para a polícia, a gente não conseguiu falar. A gente ligou, chamou e não conseguiu falar. Por que isso acontece? Às vezes a chamada e às vezes não haver esse atendimento. Boa pergunta, Miro. Obrigado pela pergunta aí. O SICOM foi criado em 2013. 13, né? Então já tem algum tempo já. 8 anos, é verdade. Com relação a chamadas que a gente não consegue atender, existe uma questão ligada, e Dilson falava um pouco sobre a questão da nossa estrutura, sobre commodities e tudo mais, né? Nossa infraestrutura, infelizmente, brasileira, de forma geral, ela carece de uma série de ajustes, né? O nosso serviço de telefonia é um serviço prestado por concessionários. Então, somos clientes concessionários aqui. Qualquer um aqui nessa mesa já tentou fazer uma ligação pelo celular e não conseguiu completar a ligação. Isso depende muito da operadora da qual somos clientes. O SICOM é cliente de uma operadora, né? É ela que concentra essas informações. Quando chega para um número de uma operadora específica. Mas quem faz a ligação é uma operadora de celular, por exemplo. Então, não é efetivamente, Miro, a questão do SICOM não estar recebendo a ligação. Eu posso ter um problema, na verdade, em relação à minha infraestrutura das operadoras de telefonia que não conseguem completar as ligações. Eu sou cliente da operadora X, que eu não consigo fazer ligação para o 90. Eu não consigo fazer. Mas se eu ligar de outras duas, eu consigo fazer. Tá? Então, isso é muito mais relacionado à própria infraestrutura do serviço de telefonia do nosso país do que efetivamente ao SICOM. Mas o que eu oriento não conseguindo falar com o 90, né, ligue 193, ligue 197, que o canal, o mesmo local, vai atender sua ligação. Então, não ligou 93, não conseguiu, liga o 93, o 97, repita novamente o 90 e tente fazer a ligação, porque geralmente acontece esses problemas, tá? O que eu quero deixar claro é que nós trabalhamos lá 24 horas por dia, ininterruptamente. Então, eu sempre terei um atendente lá para recepcionar essas ligações para o número de emergência. Pronto. Capitão Ozuílson, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor vir falar conosco na manhã desta segunda, desejar sucesso ao trabalho da SICOM. Afinal de contas, é aquele serviço, aquele atendimento primário que é fundamental, né, para elucidação de crimes, para evitar efetivamente que um crime venha a acontecer muitas vezes, né? A pessoa está sendo agredida, pode evoluir até para um crime mais grave ainda. E sobretudo conscientizar a população, né? Porque um número tão grande de trotes é algo que realmente
Já é um prejuízo muito grande, imagina mais de 4.153 só na metade desse ano. Um abraço pro senhor, muito sucesso aí a SICOM. Obrigado, Fernando, obrigado Adilson, Miro, Ana Paula, ouvintes do Bom Dia Feira aqui. Eu queria aqui destacar que eu sou ouvinte assíduo do programa há um bom tempo. Eu trabalhava fora da cidade, sempre ia colocando assim no meu aí. Eu lembro que o Adilson falava assim sempre, o primeiro jornalismo FM da cidade. Eu lembro que gravou muito na minha cabeça, porque era efetivamente o único programa, se não me engano, que tinha em FM. Então, é uma satisfação grande estar aqui com vocês. O SICOM continua à disposição dos ouvintes, para quem quiser visitar, conhecer a dinâmica do nosso trabalho, tá? E nós interagimos e melhoramos o serviço, porque isso se reverte em benefício à população. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Maravilha, 8 horas pontual.